Será que chegou finalmente a hora desse vídeo? Síndrome tônica do tensor do tímpano e mioclonia da orelha média. Não vou fazer um vídeo tão longo sobre o assunto, porque tem muito que falar, ao mesmo tempo que tem muito pouca evidência científica para eu trazer uma informação substanciosa. Acho que foi isso que me trouxe uma demora tão grande de gravar esse vídeo, que eu sei que é importante. Atualmente, a síndrome tônica, ela entra muito em diagnósticos possíveis para mim quando a pessoa, além do zumbido, traz a sensação de ouvido entupido, sem uma audiometria alterada. Quais são os sintomas que a síndrome tônica pode trazer? Sensação de abafamento, ouvido cheio. Às vezes tem pessoas que referem que sentem uma dor ali no ouvido, uma fisgada. E um zumbido, que é contínuo, que tá ali, que geralmente é contínuo, que tá um tempo relativamente grande, às vezes ele vai e volta, mas ele não é um zumbido que fica fazendo um ritmo, geralmente ele fica contínuo. A maioria dos pacientes comenta que ele é apito, tá? Mas não tem uma correlação científica nisso não, isso é o que eu observo do que os pacientes me contam. Também pode existir como sintoma na síndrome tônica, além da sensação de ouvido cheio, entupido, do zumbido, também uma hiperacusia, né? Que é uma intolerância maior aos sons, então sentir que aquele ouvido tá sensível aos sons, aquele ou aquele. Um som no volume que seria considerado até normal te incomodar. Esse é o sintoma da hiperacusia. A gente consegue aí também medir através de exame, que seria o limiar do desconforto auditivo, que é um exame audiológico que pode ser feito em conjunto com o exame de audição. O que é a síndrome tônica do tensor do tímpano? Esse palavrão gigantesco. A gente adora nome complicado nessa área, né? A gente adora trava-língua nessa área, eu não entendo por quê. Se você não sabe de que área eu tô falando, é a otoneurologia, que é a sub-área do otorrino que estuda tontor e zumbido. E eu trabalho nessa área, meu nome é Daniela, eu sou otorrinolaringologista. Síndrome tônica no tensor do tímpano. Síndrome, porque é conjunto de sintomas, tônica de tônico, a musculatura contraída. Tensor do tímpano é o nome de um músculo. É um músculo que a gente tem dentro do ouvido. Vou colocar uma foto aqui. Será que você vai entender do que eu tô falando? Lá dentro do ouvido, a gente tem aqui o canalzinho. Aí no final do canal, a gente tem o tímpano e a gente tem uma caixa cheia de ar onde ficam os ossinhos do ouvido. E lá nessa caixa cheia de ar, antes de chegar na cóclea, a gente vai ter dois músculos. O músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Esse músculo tensor do tímpano, ele vai passar por dentro da gente e se inserir no ossinho que chama cabo do martelo. E aí, pensa que o tímpano tá aqui e o cabo do martelo tá aqui assim. E aí vem o músculo. Então, o músculo do tensor do tímpano consegue fazer isso aqui com o tímpano, ó. Ele tem essa capacidade. E o que esse músculo faz no nosso ouvido? Qual o papel dele do estapédio? O papel dele do estapédio é proteger o nosso ouvido de trauma acústico. Então você tá lá, do lado de uma caixa de som, tá parado, sem nenhum barulho, e de repente alguém liga a caixa de som e dá aquele estouro, aí você fala assim, esse foi o seu tensor do tímpano, o seu estapédio contraindo e travando os ossinhos pro ossinho não mandar essa informação pra cóclea. Porque se ele mandar a informação pra cóclea, ele vai bater com tudo na cóclea e pode machucar as células e você ter uma perda de trauma acústico. Então, esse é o principal papel. Um papel secundário é tentar minimizar, reduzir os sons que a gente produz. Por exemplo, o som da sua mastigação, o som da sua respiração, o som da sua circulação, o som da sua voz. Esses músculos, eles modificam esses sons para eles ficarem atenuados. E o som da sua voz? Por exemplo, você reparar que se eu vou gravar um áudio aqui, pegar o celular, for gravar um áudio, aí gravei o áudio, ouvi minha voz. Aí eu vou tocar esse áudio, não é igual a minha voz. Esse áudio aqui é o jeito que as pessoas te ouvem. O jeito que você se ouve é a sua voz modificada por esses músculos. E é isso que eles fazem. O estapédio, ele é um pitititico que tá grudado no último ciclo, que é o estribo. E ele é o que mais trava mesmo a passagem da informação. Então, ele é o maior protetor para trauma. E o tensor do tímpano, ele tem mais esse papel responsivo de tentar modular os sons. Pelo menos é o que a gente entende até agora. E isso é super controverso nos artigos. Então, a Dani ficava enrolando de gravar o vídeo porque eu falo o que esse artigo diz ou eu falo o que esse artigo diz. Decidi falar o que eu observo na clínica, baseado no que tem dos artigos que eu concordo mais. Então, este vídeo é a minha opinião médica sobre o assunto. E por que eu tô trazendo? Porque eu acho que síndrome tônica do tensor do tímpano tá sendo mais prevalente, porque existe uma correlação entre esse músculo e os músculos mastigatórios. E a gente tá vendo cada vez mais problemas em relação aos músculos da mastigação, que é esse aqui, masseter, esse aqui o temporal, lá dentro o pterigoideu e digástrico. E esses músculos têm a ver com essa articulação aqui, ó.
Você que abre, fecha, ATM. E a gente tá virando muito tenso, muito ansioso, a gente tá forçando os dentes, tá rangendo os dentes, esses músculos estão ficando tudo inflamado e contraído. Eles trabalham em conjunto com o tensor do tímpano e com o tensor do véu palatino, que fica lá atrás. Se você for lá no espelho da sua casa e for olhar a campainha, a úvula, conseguiu ver a minha? Você viu que tem um arquinho? Esse arquinho tem um músculo que chama tensor do véu palatino. Véu, porque é um véu, não é bem um véu, mas entendeu, um véu de músculo. E palato é aquilo ali. E esse tensor do véu palatino, ele abre e fecha, abre e fecha. Quando ele abre e fecha, ele fecha a tuba auditiva. Você lembra que é a tuba auditiva? A tuba auditiva é aquele canalzinho que comunica o nariz, o ouvido com o fundo do nariz para deixar a pressão no seu ouvido equalizada. E existe uma correlação entre esses músculos porque eles têm a mesma origem embrionária. Então, quando você era um embrião, todos eles surgiram juntos do tensor do tímpano. E eles têm a mesma inervação, o mesmo nervo, que é o trigêmeo, nerva eles. Então, existe uma correlação ali entre o bruxismo, a DTM, a disfunção de DTM, que não é só ranger, também é apertar, e não só é à noite, mas também durante o dia, e a síndrome tônica, na minha opinião. Mas quando ela foi descrita lá em 1960 pelo cara, ela descreveu o que chama alguma coisa com K, um nome complexo, não vou conseguir repetir o nome. Ela era principalmente uma resposta ou de tensão emocional, que bruxismo também é, ou de som alto. Então ela vinha como uma resposta ao som alto que deixou esse músculo tensionado. E é o que a gente observa na clínica mesmo. Eu vejo muito menos paciente referindo que foi depois do som alto que ficou com aquilo e muito mais que foi depois uma tensão do dia a dia, que tá todo mundo muito tenso, né? Precisando pingar as gotinhas de ansiolítico na água do povo. Brincadeira. Qual é o tratamento deste negócio? Fisioterapia, medicação que pode ajudar a gente a soltar essa musculatura e desde relaxante muscular até alguns tipos de anticonvulsivantes. E quando a pessoa não tem resposta a isso, até ir lá e cortar o tendão do músculo. É uma cirurgia que eu não faço, que quem opera é cirurgião de ouvido, que é otologista, que não entende tanto de zumbido, mas opera ouvido, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, cirurgião e clínico dessa área. Mas a gente reserva isso para casos que não tiveram resposta. Cada vez mais está se estudando botox, mas a gente não consegue fazer botox nesse músculo não, tá? Mas o músculo que a gente percebe que tem maior relação com isso é o pterygoideu, que fica lá no fundo da boca, que é um dos que fica mais, gera mais dor mesmo no bruxismo. Essa é a síndrome tônica. E a gente vai falar de mioclonia. Mioclonia quer dizer que tá tendo um movimento dessa musculatura, como se fosse espasma, solta, espasma, solta, espasma, solta, espasma, solta. Vou colocar um videozinho aqui do que seria uma mioclonia desses dois musculinhos pra vocês. Você vai ver que esse musculinho fica fazendo assim. A pessoa que tem mioclonia, ela geralmente sente a sensação de um barulho, tipo bater de asa de borboleta. Um barulho parecido, um barulho assim. Bater de asa de borboleta, ou até um ritmo. Tem um ritmo. É um zumbido que tem um ritmo, tá? Pode às vezes até ser referido como pulsátil. E a mioclonia, ela pode estar associada a doenças neurológicas que geram isso. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente tem que investigar isso, mas também pode estar associado à musculatura tendo espasmo, que nem quando você fica nervoso, isso aqui fica fazendo assim. Antes de gravar o vídeo, sempre fico nervosa. Antes de gravar o vídeo, meu olho tava fazendo assim. É a mesma coisa, você fica tenso, a musculatura pode espasmar. Pode espasmar aqui, pode espasmar a perna, tanto que tem alguns antidepressivos que geram mais espasmo, né? Acho que a sertralina é um dos que gera espasmo muscular, que tá relacionado também à nossa emoção, então a mioclonia também pode ter esse componente. Na minha opinião, tensão muscular é um sintoma que tem como base o transtorno ansioso, que a gente não pode deixar de olhar nesse paciente também. Então, basicamente, é isso que eu queria colocar no vídeo. Eu não vou entrar em detalhes porque a literatura científica não tem muito detalhe, tá? A gente individualiza muito esse paciente. E não se observa tanto na mioclonia, é importante, de sintoma, tanto a sensação de plenitude. A gente observa muito mais na síndrome tônica. Mas pode perceber que os dois pacientes podem referir tontura. E é uma tontura mais difícil de a gente fechar diagnóstico ali. A gente observa se ela melhorar com a própria fisioterapia, que estava relacionado a isso. Então a gente às vezes abre um leque de outras possibilidades de diagnóstico. E exame? Como é que diagnostica isso, né? Eu falei os sintomas, mas eu não falei de exame. Gente, pode ser observado no exame da... Ó lá, falei do espasmo, ó, tá fazendo. Parou.
Falei de exame, mas não tem um exame que faça esse diagnóstico. É muito mais pela história e resposta ao tratamento. Às vezes, o paciente com a síndrome tônica tem uma alteração na imitanciometria, naquela parte do exame de audição que vê a pressão no ouvido e o quanto tem de movimentação dos ossículos. Pode estar reduzido, mas não é todo mundo, tá? Se preconiza que seria interessante a gente conseguir fazer uma imitanciometria de 24 horas, tipo Holter de 24 horas, que nós não temos no Brasil. Eu, honestamente, acho que fora do Brasil isso deve só existir para pesquisa. Já a mioclonia, às vezes a gente consegue observar com o otoscópio o tímpano movimentando da pessoa, tá? Então, às vezes a gente consegue observar esse tímpano se movimentando. É uma forma mais... É mais fácil de fazer diagnóstico. No tratamento da mioclonia, a gente também usa medicação e fisioterapia, tá? Tanto fisioterapia para trabalhar essa musculatura mastigatória, tensões que possam existir, de apertamentos que possam existir, para a pessoa ter uma autopercepção que ela tá tendo esse apertamento, quanto que nem eu comentei da síndrome tônica anticonvulsivantes e relaxantes musculares são possibilidades terapêuticas também na mioclonia. E a cirurgia de secção do tendão dos dois músculos aí no caso. Os pacientes de síndrome tônica, às vezes também podem ter espasmos musculares, então pode ter ali uma sensação, às vezes, de vibração no ouvido também. Além daquela dorzinha que eu comentei que dá uma dor aguda, assim, como se fosse uma fisgada no ouvido, também pode ter uma sensação de queimação nessa região da orelha, nessa região aqui próxima, pério-orelha. Ou até uma sensação de meio que formigamento nessa região, além de uma queimação. Dor nessa região da bochecha, dor na região da ATM também pode ser referida nesses pacientes. E até uma distorção na audição, como se fosse assim, uma dificuldade de ouvir o som de forma clara, como se tivesse, às vezes, o som tá meio, não abafado, mas às vezes parece estar distorcido, até duplicado. Então, tem paciente que refere até esse tipo de sensação na síndrome tônica. E a tontura na síndrome tônica, geralmente, é descrita como uma sensação mais de balançando. É uma tontura mais leve, é difícil o paciente contar de uma tontura rotatória. Pelo menos, nunca vi nenhuma descrição clínica, mas esses são os principais sintomas relatados na literatura em relação à síndrome tônica do tensor. Na mioclonia, a gente tem uma literatura muito menor do que a síndrome tônica, viu? Então, acho que acaba sendo mais difícil, mas o que eu vejo do paciente trazer é essa sensação de bater de asa de borboleta. Ele também conta dessa sensação de vibração, geralmente não tem dor, e pode ter tontura também. O abafamento não é tão comum, mas não é impossível os dois terem momentos de tonicidade, de mioclonia, quando a gente está falando de uma base ansiosa com bruxismo. Quando a gente está falando da mioclonia acontecendo por uma doença neurológica, aí é diferente, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pro próximo. E deixa ideias para mais vídeos para eu gravar, lógico.